Oi, sexto ano, tudo bem? Então, hoje a gente leu, lembra que na aula passada nós lemos o texto 4 e 5, iniciamos a apostila, né, nova, e aí conversamos a respeito de alguns lugares históricos, tá bom? Vou fazer um barulhinho porque a minha impressora tá imprimindo um negócio aqui do lado, tá? Então, na página 6, exercício número 2, diz o seguinte: há no texto uma voz que conta experiências a uma visita a Xanxã. De quem é essa voz? Quem visita Xanxã? Nós lemos o texto juntos, sabemos que é o Zeca Camargo. Letra B. O que se relata, o que foi vivenciado, né? Pelo próprio narrador. Então, quem que vivenciou aquilo foi o próprio narrador. Então, é o primeiro. Copie um trecho do texto que justifique sua resposta. Trudilo me traz lembranças, reticências e aspas. Trudilo. O que é Trudilo? É a cidade, né? A cidadezinha lá que fica perto da cidade de Barro. Espero que também vocês tenham tido curiosidade de entender, de buscar a respeito da cidade de Barro, né, Xanxã? Número 3. Com que finalidade e para quem esse texto foi escrito? Foi, primeiro, a finalidade, para relatar a viagem a Xanxã, que é um dos patrimônios da humanidade. E para quem esse texto foi escrito? Primeiro, na verdade, é assim. Foi para relatar a viagem a Xanxã, que é o patrimônio da humanidade, por Zeca Camargo. E para quem? O público-alvo são os leitores do Zeca e também quem tem interesse nesse tipo de turismo, que é um turismo histórico. Número 4. Quanto tempo durou a visita relatada nesse trecho? Durou 2 dias. Quando a gente vê lá na reportagem, lá no texto, no intertítulo, você vai ver que aparece o dia 1 e o dia 2. Então, durou 2 dias, tá? Número 5. Pensou em patrimônio de humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Certíssimo. Mas e Xanxã? Já ouviu falar? Pois então, dos 10 patrimônios da Unesco nesse país vizinho, Xanxã é um dos mais desconhecidos e talvez um dos que mais precisa da atenção mundial para se preservar. Por isso, essa foi nossa escolha. Letra A. Nesse trecho, o narrador dirige-se ao leitor. Sublinhe uma oração que isso ocorre. Então, nesse trecho, você tem que ver qual é a oração que o Zeca está fazendo referência ao leitor. Então, quando ele fala lá, pensou em patrimônio da humanidade no Peru, pensou em Machu Picchu, certo? Então, é ali, porque ele está falando diretamente com a gente. Quer dizer, você pensou em patrimônio da humanidade, você já relembrou de Machu Picchu. Então, é essa parte que vocês vão destacar, tá bom? Que palavras evidenciam esse diálogo? Apresente. Então, o verbo pensou e ouviu, porque ele fala diretamente com a gente. Pensou e ouviu são verbos que estão no passado, mas dão a ideia de que ele está falando, colocando a gente no diálogo, tá? Letra C. O narrador fez algumas perguntas ao leitor. Na primeira situação, ele responde pelo leitor certíssimo, quando pergunta se havia pensado em Machu Picchu. Já em uma segunda pergunta, já ouviu falar em Xanxã? A resposta fica implícita, porque nós não temos esse poder de responder ele, né? Na verdade, a gente até pode responder, mas a gente sabe que ele não vai escutar. É igual aquela situação em que o Jornal Nacional começa boa noite, e você está aqui do outro lado e fala boa noite. Lógico que o jornalista que está ali, ele não vai responder, né? Mas a gente às vezes tem essa coisa de fazer isso, né? Então aqui a resposta é não, beleza? Como você chegou a essa conclusão? Porque logo em seguida ele fala, pois então. Então, muito bem. Então, você pode colocar aqui pelo uso da expressão pois então. Esse pois então deve estar entre aspas porque você retirou do texto. Os itens E e F referem-se ao trecho. Dos 10 patrimônios da Unesco neste país vizinho. Qual é o referente da expressão nesse país vizinho? A qual país ele faz referência? Ao Peru. Nesse trecho há uma referência a outro país que não está evidente no texto. Que país se trata? É o Brasil, né? Porque o Zeca, ele toma o Brasil como referência quando ele fala das cidades, né? Que ele morou na cidade do interior de São Paulo, tá bem? Segundo fragmento, por que se escolheu falar de Xanxã? Porque é desconhecido, todo mundo quer conhecer Machu Picchu, é uma cidade que pro turismo histórico ela não é bastante frequentada, né? Então, e outra coisa também, por quê? Porque é uma cidade frágil,
não se aceita muita gente lá também. Tem que ter visitas guiadas, porque qualquer coisa pode estourar a cidade, né? Porque a cidade, como eu falei, ela é feita de argila, né? Então é uma cidade que precisa de uma atenção mundial para ser preservada, tá bem? Então, outra coisa que a gente sabe é que a Xanxã, ela também não demorou muito para ser descoberta, né? Não é igual Machu Picchu, que todo mundo tinha o interesse em conhecer a cidade. Xanxã, ela entrou pro turismo ecológico e pro turismo histórico um tempo depois. Talvez por isso, tá bom? Também não tem praia, as pessoas não se interessam muito por praia, por cidades que não tenham praia, né? Mas é um lugar muito bonito, é um lugar pelo menos bastante curioso, né? Porque faz com que a gente pense assim, como que alguém construiu essa cidade e ela aguentou tanto tempo, né? Como que essa cidade foi capaz de permanecer em pé durante tanto tempo, né? Sendo de barro, de argila. Claro, gente, ela não é só de argila. Provavelmente ela é feita de uma mistura, né, mais forte aí, né? Cinzas de vulcão, porque a cinza de vulcão ela tem uma substância que ajuda a colar a massa da terra, né? Em Roma eles faziam muito isso. Então vamos lá. Número 6. Qual é a principal característica da arquitetura de Xanxã que chamou a atenção do autor? Muros e mais muros, cor de barro, né? Quer dizer que era uma cidade construída numa fortaleza, porque em volta da cidade, como as cidades antigas, ela era a cidade construída e o que cercava a cidade eram os muros, né? Que era uma espécie de fortaleza, tá bom? Releio o trecho. Já era fim de tarde, saí cedo do Brasil, mas a conexão em Lima foi demoradíssima. Mas resolvi pelo menos dar uma olhada rápida no patrimônio levado pelo nosso motorista local. Lendo esse fragmento, é possível afirmar que o autor escreveu o relato após o passeio ter ocorrido, né? Então, porque ele fala assim, já era fim de tarde e resolvi, né? Quer dizer que dá a ideia de que depois que ele passeou, que ele teve lá nesse lugar, que ele escreveu. A que palavra do texto pode confirmar sua resposta? Fim de tarde. Que dá a ideia também. E também, gente, e também o verbo, né? Resolvi, que dá a ideia de um tempo passado. O uso da palavra mas indica uma relação de oposição, né? Mas, porém, todavia, no entanto, não obstante, são conjunções que dão ideia de contrariedade. Essas palavras elas são usadas para retratar uma oposição àquilo que eu já disse. D. Uma das características do relato de viagem é apresentar indicações precisas de tempo e lugar. Grife as indicações de tempo lá no número 8, no quadradinho lá. Fim de tarde. Copie as indicações de lugar. Também na frente do fim de tarde, entre parênteses, você vai encontrar a palavra cedo. Cedo também indica tempo, tá? Adjunto verbal de tempo. Mas na segunda pelotinha da letra D, você precisa colocar do Brasil e em Lima, que indica o lugar que ele se refere, tá bom? A página 8, no exercício número 9, nós vamos fazer até a 12. Então, exercício número 9. Embora o autor relate os fatos após terem acontecido, predomina no trecho lido o tempo presente. Por que isso acontece? Na verdade, esse uso do presente do indicativo dá ideia para nós, leitores, acompanharmos quem está escrevendo a história. É uma estratégia para fazer com que nós, leitores, a gente se aproxime do texto do autor, tá? Então, é uma estratégia que o autor faz para aproximar o leitor do seu texto. O escritor do relato de viagem geralmente revela-se por impregnar o texto de sua visão pessoal. Para pensar melhor sobre esta e outras questões, realize as próximas atividades. Trujillo é uma cidade curiosa que em vários campos lembra uma cidade do interior do Brasil. Não sei por que isso me surpreende tanto, afinal não somos todos latinos-americanos? Mesmo assim, Trujillo me traz lembranças de viagens que fiz ainda garoto pelo interior de Minas Gerais e Mato Grosso. Sou do tempo que só vi um estado com esse nome. Casas baixas e simples, carros velhos, muros pintados com anúncios de lojas de tecidos e oficinas mecânicas. Crianças brincando sem camisa e sem supervisão de adultos. Um clima agradável e geralmente nostálgico. Quem me dera ter um tempo desse, né, em que a gente podia ficar na rua de boa com tranquilidade, sem ser o tempo todo perseguido por algo mortal.
Tempos bons. Eu também lembro desse tempo que a gente podia ficar sentado na calçada conversando sobre nada, né? Ou ir na casa de um parente tomar um café com um bolo. Saudades disso. Número 10. O parágrafo inicia-se com o narrador expondo sua impressão sobre a cidade de Trujillo, a qual define como curiosa. No texto, esse adjetivo tem sentido equivalente ao da palavra surpreendente. Então, na número 10 é a palavra surpreendente. 11. Há outro momento no texto em que ele expressa uma avaliação. Griffith. Então, é lá no finalzinho quando ele fala um clima agradável e ligeiramente nostálgico. Pode grifar aquilo ali tudo. Essa comparação evidencia que a cidade peruana e as cidades brasileiras têm características semelhantes. Copie do texto o que há em comum, segundo ele, entre as cidades. Casas baixas, simples, carros velhos, né? Pessoas na calçada, esse tipo de coisa. Muros pintados com anúncio de loja de tecido, o que acontece mais ou menos nas nossas cidades do interior. Letra C. Tudo isso é entre aspas, tá bom? Pela descrição que há no parágrafo, trata-se de uma cidade interiorana, tá certo? E vamos fechar com a letra D, para ficar a 13 a 14, né? E até as outras páginas, até chegarmos no que eu vou explicar para vocês em aula, que é o sentido conotativo e figurado, né? E os sujeitos, tá bem? Então, D. Essa comparação não se dá com as cidades tais como estão hoje, justifica essa afirmação. Então, ele falou de um tempo que era de 1977, a época que ele viajou para esses lugares, né? E naquela época ainda não tinha divisão do estado do Mato Grosso, era tudo mesmo Mato Grosso, depois que houve essa subdivisão, tá bom? Então, e também com parte do texto que ele fala, eu ainda era garoto e sou do tempo que só vi um estado com este nome, tá certo? Então, vocês estarão voltando, né, de férias e a gente se encontra na semana que vem. Tchau!